Meus nobres cartoleiros, a espera acabou, a hora de escalar chegou e o Cartola 2017 começou! Chega de férias, sejam vocês, meus amigos, muito bem-vindos ao Super Dicas. Começamos hoje todo um trabalho que vai ser desenvolvido aí ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, de maio a dezembro, sem férias, sem delongas. Vamos aqui com muitos quadros para você. Dessa vez, duas escalações tops no canal do Super Dicas. Eu inauguro aqui o Time Léo, que é o Super Toro, o nome da minha equipe. E vocês também vão ter as escalações do Luiz Silva, que é o Terra Futebol Clube. E preparamos aqui para esse vídeo algumas novidades. Ano passado eu apresentei o Bons e Baratos. Vocês lembram mais ou menos como é que era o esquema, né? E dessa vez nós vamos ter algumas novidades aqui no vídeo, bem bacanas, bem renovadoras. E eu espero que todos gostem, né? Bom, primeira rodada de campeonato, a gente fica sempre naquela dúvida o que é melhor fazer, porque temos aquela necessidade de arrecadar cartoletas, mas ao mesmo tempo é preciso pontuar, porque principalmente para quem está em liga paga, ficar muito para trás em pontuação é complicado. Então é justamente esse o objetivo da primeira rodada, criarmos aquele equilíbrio entre cartoletas e entre jogadores que podem pontuar bem. O nosso time está baseado dessa forma. Depois vocês vão ver o Bons e Baratos, também vai ser igualzinho. E sem mais delongas, então, apresento a vocês, e depois de apresentar os jogadores escalados, nós vamos analisar o porquê da escalação de cada um e também a rodada. Então, ao som de Van Halen cantando I Can't Stop Loving You, eu apresento a vocês os escalados do Super Toro para a primeira rodada do Cartola FC 2017. Tem uma classificação aqui na tabela. Recebeu o Lucas Casimiro do lado. Tentando responder com o Malcom. Bola pro Arana, posição legal. There's a time and place for everything. For everyone. We can push with all our might, but nothing's gonna come. Oh,
Muito bem. Agora, com o time em campo, jogadores devidamente apresentados, nós vamos aí por meio dessa imagem que reúne os jogadores escalados, o preço do time. Esse 80 aí equivale ao preço do esquadrão, custou mesmo 80 cartoletas. E também do lado aí as partidas da rodada. Nós vamos para o restante das análises, explicar as nossas escolhas, analisar os jogos e citar outros jogadores que também são interessantes para a rodada, apesar da gente não ter escalado, né? Só pode colocar 11, é aquele velho dilema. Primeira coisa, todo mundo quer pontuar bastante e ganhar cartoletas, né? A conta que eu utilizo, minha gente, é a seguinte: pegar o preço do jogador e multiplicar por 37%. E se baseando nesse princípio, eu considero como ponto de corte o preço de 15 cartoletas. Um jogador de 15 cartoletas tendo que tirar 37% do seu preço, e você fazendo ali, ele vai precisar de pelo menos 5,55 para não desvalorizar. Como está indo uma pontuação abaixo de 6, não é muito difícil de um jogador conquistar, né? Porque, logicamente, o cara que a gente coloca no time, a gente espera pelo menos 7 pontos, né? Então, o jogador de 15 cartoletas que tira ali seus 7, 8, eles não vão ganhar tanto dinheiro, igual os caras que custam 5 cartoletas, 8, né? Que é o que nós temos aí de montão na nossa equipe. Mas, sendo um jogador boa para a rodada, a galera querendo confiar, pode considerar aí essa faixa de preço de 15 cartoletas, que o jogador perder cartoleta não vai, né? Desvalorizar não vai acontecer. Agora o cara que custa para lá de 20, 22 cartoletas, esse aí tem que fazer 7, 8 pontos só para não desvalorizar, né? Dirá para poder ganhar mais cartoletas então. Tem que ser um Gabriel Jesus ano passado. Então, explicado isso, vocês podem ver por que nós temos muitos jogadores do Coritiba, né? A justificativa é porque eu tenho tanto o Coritiba quanto o Palmeiras e o Corinthians os principais favoritos da rodada. Do Corinthians a gente tem até ali o Guilherme Arana, tem o Jô, e do Palmeiras nós escolhemos apenas um jogador. Por que não pegamos mais atletas dessas duas equipes? Por conta dos preços, né? A gente poderia perfeitamente ter feito a dobradinha do Corinthians, Jô e Romero, né? Ao invés de pegar Kleber e Henrique Almeida, é uma opção interessante. Mas escalar Jadson, Rodriguinho, Dudu, Borra, Mina, é um pouco complicado por conta dos preços desses jogadores. O Cartola não está sendo... Quando começa, né? Nunca é muito delicado com os cartoleiros que querem fazer aqueles chimaços, mas os grandes jogadores estão com preços lá nas alturas e a gente acaba tendo que escolher uma coisa ou outra, né? Ou pontos e cartoletas ou apenas pontuação e acabar passando o campeonato inteiro pobre, né? Que é o que acontece se a gente colocar muitos jogadores caros no nosso time, né? Não vai valorizar muito e caso o jogador vá mal, é uma chuva de cartoletas que o cidadão perde. São coisas que sempre precisamos evitar. Por outro lado, Coritiba, os jogadores do Coxa são mais rentáveis. E por isso nós temos aí o Wilson no gol. Esse não chega a ser um caso, poderia estar também com o Fernando Praz. O Erlen no gol também. Eu poderia estar com o Edu Dracena ou então com o Balbuena, mas eu tô preferindo fechar no Coxa, porque seria o caso aí de eu, por exemplo, trocar o Erlen por um jogador do Palmeiras, né? Do Corinthians nós já temos representante na defesa. Mas pelo modelo de jogo que o Palmeiras vai ter, se o time for muito bem, o Vasco não vai atacar bastante. E então vai correr aquele risco de num ataquezinho qualquer do Vasco, o SG ir pro buraco e os jogadores não terem da onde tirar pontuação. O Coritiba vai pegar um adversário que deve atacar mais ou menos, né? Tem o Walter no Atlético Goianiense e eu acredito que o Coxa vai ter o SG. Por isso esses 3 jogadores aí e mais o treinador.
Lá na frente nós estamos com a dobradinha para poder fechar as fronteiras. Eu vejo que seria um risco deixar de fora um dos dois e acabar apostando em um cara de outro jogo que também pode não fazer gol. E o que acontece? Eu acredito que um desses dois vai fazer gol pro Coritiba, né? O ataque vai ter um dia positivo. Então, para não acontecer, por exemplo, eu tiro o Henrique Almeida e coloco o Lucas Barrios no Grêmio Botafogo. Aí nem o Lucas Barrios faz gol e no jogo do Coritiba, ao invés do Kleber que eu deixei, é o Henrique Almeida que imita, né? O cara que eu tinha tirado. Nessa rodada a gente tá fazendo dessa forma, mas não significa que esse é o modelo certo, viu? Você em algum momento pode resolver mesclar, pegar um jogador de cada jogo, né? E sendo partidas boas para as equipes, claro que quanto mais o leque a gente abrir, mais gols podemos pegar na rodada, né? O jogo do Grêmio, por exemplo, ele é favorito contra o Botafogo, mas são duas equipes que estão na Libertadores, e o Coritiba vai pegar o Atlético Goianiense, e para mim vai ter um jogo mais fácil. O Lucas Barrios não deixa de ser um nome interessante. Vamos começar pelo ataque, as dicas. Tem também o William Bigode do Palmeiras, jogador barato e tem tudo para fazer uns golzinhos na rodada. O Paulo Guerreiro, apesar do preço, eu acho que vale o risco, porque quem tem acompanhado vê que ele finaliza muito a gol. Então ele fazendo um gol vai imitar forte. Então a galera pode arriscar aí nessa possibilidade que a chance de sucesso é até boa. Flamengo e Atlético Mineiro deve ser um jogo bem aberto, de muitos gols. E deixa eu ver mais quem. Mais algum atacante. O Luca da Ponte Preta é outro nome aí interessante. Talvez o Emerson Sheik, né, se estrear, pode pintar nas suas equipes também. Você tem Coritiba, Corinthians e Palmeiras muito favoritos. Aí quando chega lá para analisar o Bahia, a Ponte Preta, até mesmo o Avaí, que eu tô com o Marquinho, e talvez até o Cruzeiro contra o São Paulo, Fluminense contra o Santos, aí são jogos que você até tem um favoritismo, Grêmio contra o Botafogo é outro, mas os jogos apresentam os seus riscos, né? E por isso que tem que fazer, eu vejo que o melhor é apostarmos isoladamente. Meio de campo aí que vai aparecer bastante jogadores dessas partidas. Você pode pegar Regis ou Alione do Bahia, são nomes bons. Renato Cajá pela Ponte Preta, eu escalei o Marquinhos. No Grêmio e Botafogo, infelizmente o Grêmio tá sem meias, porque o Léo Moura tá como lateral no Cartola. Isso é bom, né? O meia do Grêmio deveria ser o Douglas, mas ele tá lesionado, não vai voltar tão cedo. E do meio pra frente o Grêmio é todo de atacantes, né? Tem o Anderson do Coritiba, que a gente só indica porque o time é uma boa pra rodada, mas o Anderson atravessa um momento há muito tempo ruim. O Hudson do Cruzeiro, junto com a Arrascaeta, é nome interessante. No Palmeiras a gente escalou o Guerra. No Fluminense e Santos pode interessar o Lucas Lima pelo lado do Santos e o Sornosa com o lado do Fluminense. Corinthians tem o Jadson Rodriguinho, sabendo que esses jogadores devem desvalorizar. E no Flamengo o nome é o William Arão. Do Atlético Mineiro, talvez o Elias, aí lei do ex, né? Elias fez gol na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. A galera aí que quiser arriscar. É um jogo bom para roubada de bola também. O Márcio Araújo costuma mitar bastante. Alguma coisa interessante aí pode pintar nesse Flamengo Atlético Mineiro. Laterais agora, além de Guilherme Arana e William Matheus, você tem o Fagner, que apesar do preço, ele é boa para pontuação, por isso a gente termina indicando. Nós temos ali o Lucas do Fluminense, do Jean do Palmeiras, é um nome interessante, Diogo Barbosa do Cruzeiro, caso jogue, né? Eu acredito que não vi motivo nenhum para ele não jogar. Na Ponte Preta o Arthur fez um bom campeonato paulista. E do Grêmio Botafogo, o Léo Moura e o Edilson são os nomes aí completando as laterais. Na zaga, além do Jeromel e do Erlen, nós temos o Balbuena do Corinthians, tem o Edu Dracena do Palmeiras, o Lucas, o Caicedo do Cruzeiro, eu cheguei a ver ele provável, caso ele jogue, né? Tá tendo aí uma chance no time azul celeste. Pode ser um nome interessante, apesar de eu achar que nesse jogo vai ter gols também dos dois lados, igual o Flamengo e Atlético Mineiro.
O Juninho do Coritiba, nós estamos aí com o Erlen, mas o Juninho ainda está dentro do preço razoável para poder valorizar. Ele custa 12, não é um risco muito grande. E do Grêmio, o Kahneman, nós estamos com o Jeromel. O Kahneman pode ser outro nome aí super bacana. Fechando na Ponte Preta tem o Marlon, menino aí bom de bola, zagueiro da Ponte. No gol, além do Wilson, tem o Alex Muralha. Apesar de eu achar que esse jogo não vai ter SG, mas o Muralha pode imitar mesmo assim. Mas quem? Fernando Praz, pelo Palmeiras, claro. Do Cruzeiro, Rafael é outro nome interessantíssimo, junto com o Jean, do Bahia. Esses são nomes aí que com certeza eu escalaria se eu não tivesse com o Wilson. Recomendo demais. E do Grêmio, já que nós temos o Jeromel, Marcelo Groi, 12 cartoletas ainda, também não tá tão caro assim. É outro nome aí para a rodada, para o gol. E treinador, nós estamos com o Pachequinho por conta da média de preço da equipe. De preço não, na média dos jogadores a gente acha que o Coritiba vai ser o grande vencedor da rodada. Estamos apostando forte aí, tomara que não sejamos surpreendidos pela primeira vez em 2017. Então fechamos, minha gente, um time aí com vários jogadores de uma mesma equipe para evitar riscos de mesclar demais e acabar caindo em jogos que não tem SG, ou até mesmo que os atacantes não façam gols, né? Nós temos uma primeira rodada muito complicada, várias partidas equilibradas, os bons de Cartola não ficaram bem distribuídos na rodada, né? Talvez, por exemplo, ali esse jogo Flamengo e Atlético Mineiro, se o Flamengo pega o Bahia, o Atlético Mineiro pega o Avaí. No Fluminense e Santos, talvez se o Flu pega em casa a Ponte Preta, o Santos pega em casa o Vitória, enfim, não tá bem distribuído, a gente tá tendo algumas dificuldades, mas ainda assim dá para escalar, dá pra gente pensar legal, formar uma escalação boa. Essas são as dicas e boa sorte para todos nós. Fechamos então, meus amigos. Agora, daqui pra frente, nessa rodada, você vai ter ainda aqui no Super Dicas a escalação do Luiz Silva, o Terra Futebol Clube. Vamos ter bons e baratos, 8 ou 80. E a nossa live vai ser na quinta-feira, às 19 horas. Eu estarei com o amigo Fábio, ele é português, mora aqui no Brasil há um tempo. Vai ser uma satisfação estar aqui com um colega para apresentarmos aí a live dessa primeira rodada. Então, sigam o Super Dicas, obrigado sempre pela companhia de vocês, está só começando a nossa trajetória em 2017. Aquele abraço e bora mitar!